Nossa paz vale ouro. E nós não podemos perdê-la por qualquer coisa. Amém? Por que eu estou insistindo em falar sobre a paz? Eu eu tenho certeza. É algo muito importante para a vida dos cristãos. Os cristãos precisam entender que eles são separados dos povos aqui da terra. Eles são diferentes. São pessoas especiais para Deus. Os cristãos precisam entender isso. O que Cristo fez na cruz por nós não foi qualquer coisa. Então nós não podemos deixar isso escapar pelos dedos. Por isso que o cuidado de Deus para as nossas vidas tem sido de suma importância. O carinho de Deus por nós é especial. Nós precisamos entender isso. Na última pregação que eu fiz, eu falei sobre algumas coisas que nós deixamos que a nossa paz se perca facilmente. Nós envolvemos com coisas que não éramos para envolvermos, discussões desnecessárias, entramos em brigas que não éramos para nós entrarmos, e fora outros desejos que nós temos, que não era de fato para desejarmos. Fazemos isso. Mas o que mais a palavra de Deus nos instrui? Como a palavra de Deus pode nos ajudar, de fato, a manter a nossa paz? Como a palavra de Deus pode nos ajudar a manter o nosso convívio com Deus de uma forma maravilhosa? Eu gostaria de voltar no passado. Eu gostaria de voltar lá em Abraão, quando Deus fez a promessa para ele. Então, Deus fez uma promessa que Abraão seria pai de muitas nações. E ali começou no Egito, com aquele povo. Deus tirou aquele povo do Egito, com mão forte, nós vimos tudo aquilo. E Deus criou leis para aqueles povos, para aquele povo. Mas por que Deus criou a lei para aquele povo? Para que aquele povo não andasse segundo o costume do mundo, fazendo as coisas que o mundo fazia, tendo desejos e vontades que o mundo tinha. Por isso que foi criado aquelas leis para aqueles povos. Não é diferente para os nossos dias de hoje. Não é diferente. E a cada dia eu sinto que nós estamos muito envolvidos com as coisas deste mundo. Essas coisas têm nos consumido. As coisas têm nos deixado com medo, têm nos deixado ansiosos. E com isso, nós temos deixado de lado as coisas de Deus. A gente não percebe, mas é algo natural. Acontece naturalmente, sem que a gente perceba. Mas Deus já sabia de todas essas coisas. E Cristo, há mais de 2000 anos atrás, cita algumas coisas para os seus discípulos, para que eles tenham esse cuidado, para que eles tenham essa percepção de entender que eles precisavam de ter fé, eles precisavam de confiar mais, eles precisavam acreditar mais nas palavras de Cristo para eles, para a vida deles. Porque se eles não acreditassem, se eles não confiassem em Cristo, eles iriam ficar à mercê das coisas do mundo. E são coisas que a gente pode ver e olhar e pensar que são insignificantes, mas não são insignificantes. São coisas que têm entrado e têm feito a diferença. Uma delas, que o Zé acabou de ler, a ansiedade, que tem entrado e tem tomado conta, tem dominado a vida das pessoas. O desejo de ter, o desejo de querer, tudo isso tem nos consumido a cada dia. E com isso, a nossa luta para buscar, para correr atrás das coisas lá fora, tem sido muito grande. E sem perceber,
nós ficamos à mercê do pecado. Sem que a gente perceba, a gente fica à mercê do pecado. Mas vocês são diferentes. Vocês não tinham que preocupar com isso. Nós não tínhamos que estar desesperados por causa dessas coisas. Nós precisávamos confiar mais em Deus. Nós vamos ver algumas passagens que ele vai falar sobre isso. Nós precisávamos confiar mais nele. E às vezes nós falamos sobre coisas grandes. E as coisas pequenininhas da vida têm nos atrapalhado de servir ao Senhor. Hoje tá certinho, tá? Anotei tudo certinho, tudo bonitinho. Não vai ter erro. Tá bom? Amém? O primeiro ponto que nós vamos falar vai ser sobre as preocupações e as incertezas dessa vida. Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 23. O que a palavra de Deus, como a palavra de Deus pode nos ajudar nesse sentido? Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 22 ao 23. Diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Eu vou ler o 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Vamos parar pelo 24, depois nós vamos voltar nele. Só para que vocês possam entender o quão Deus é precioso, o quão Ele é poderoso para fazer em nossas vidas infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Confiar nele é o de fato que nós precisamos fazer. O que eu quero dizer é que nós não temos que deixar a nossa vida cotidiana. Não é isso. Não temos que deixar de trabalhar, não temos que correr atrás, não é isso. Não é isso. Mas o que de fato tem nos deixado desesperados? O que de fato tem nos deixado preocupados? É isso que nós precisamos entender. A ansiedade, ela vai acabar se tornando na nossa vida um pecado. E dificilmente nós conseguimos controlar ele. Eu já admiti para vocês o quão eu sou assim. E eu tenho lutado muito para conseguir manter a ansiedade. E acaba nós tendo diante de Deus um sentimento ruim, porque nós achamos que Deus não se preocupa com nós. Nós achamos que Deus não olha para nós. Nós achamos que Deus não se importa com as nossas necessidades. Nós achamos que Deus não se importa com as nossas dificuldades. E de fato Ele se importa. Só que nós não temos essa visão. Nós não temos essa percepção. Porque nós estamos tão preocupados e tão ansiosos que nós não conseguimos nós não conseguimos ver, de fato, Deus fazendo maravilhas em nossas vidas. O próximo ponto que eu gostaria de falar com a igreja, e que tem dominado o mundo inteiro, é sobre a criminalidade. Mas o que isso tem a ver de fato? O que a criminalidade tem a ver com os nossos dias de hoje? Tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje, a criminalidade? Vocês acham que tem? Quem acha que tem, levanta a mão. Tem muito a ver. Tem tudo a ver a criminalidade. Será que isso tem preocupado a vida de muitos cristãos? Será que a criminalidade tem impedido os cristãos de ir e vir? Eu acho que tem. Muito. Será que a criminalidade tem impedido os cristãos de servir a Deus? Será que o medo de sair de casa tem impedido os cristãos de servir a Deus? Eu acho que tem.
Muito. Hoje somos prisioneiros em nossa própria casa. Os muros altos tomaram conta. As câmeras estão por todos os lados. Mas sabe para que servem as câmeras? Só para filmar uma morte? Só para filmar que o cara roubou? Simplesmente para isso. E as nossas preocupações continuam. Por mais que tentamos, não adianta. Não adianta. Não temos controle sobre essas coisas. Porque nós ainda estamos aqui neste mundo. E nós vamos ficar à mercê delas. Por mais que você queira se resguardar, você ainda está nesse mundo. Não tem jeito. Não tem para onde você correr. Se isso te impede de servir a Deus, reveja os seus conceitos. Se Deus não é poderoso o suficiente para te proteger, uma câmera, a sua casa com muro alto, o seu carro blindado, não é o que vai te proteger. Tem certeza disso. Tem certeza disso. Então, precisa rever os seus conceitos. Comece a olhar se essas coisas têm te atrapalhado de servir a Deus, se isso tem tirado a sua paz de fato, precisamos rever os nossos conceitos. Vamos olhar o que a palavra de Deus, então, como a palavra de Deus nos instrui sobre esse assunto. Mateus capítulo 10, versículo 28. Núcio, eu estava olhando errado e já ia falar com vocês que eu errei. Mas não, deu certo. Vamos lá. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É interessante isso, hein? Se isso tem te impedido de servir a Deus, comece a rever os seus conceitos. Se a sua fé é pequena demais para acreditar que você serve um Deus poderoso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa confiar mais. Você precisa crer mais no Senhor. Tá? E mais um ponto que eu gostaria de comentar com a igreja. Esse é sobre os nossos governantes. Esses têm sido uns assuntos aí, dos últimos assuntos maravilhosos, que têm separado famílias, que têm tirado o almoço do final de semana, esses que têm definido caráter dos irmãos. Os irmãos já não se têm mais caráter. O caráter deles é definido pelo partido que ele vota. Pelo partido que ele vota, então os irmãos têm o caráter deles definido em cima disso. Tá? Então é algo preocupante. É algo preocupante. Muitas famílias tiveram seus almoços dissipados. Muitos não conversam mais. Muitos irmãos estão brigados uns com os outros por causa disso. Por causa disso. E é algo de preocupar? Sim, é algo de preocupar. Porque assim como o mundo, estamos fazendo as mesmas coisas. Estamos tendo os mesmos sentimentos. Estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Mas precisamos ser diferentes. As nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, precisa ser diferente.
Mas por que então nós temos deixado isso entrar em nossas vidas e dominar? Por que que homens pagãos, sem temor nenhum de Deus, têm entrado como Jesus Cristo na vida de muitos irmãos? Por que nós temos deixado isso acontecer? O que a palavra de Deus nos instrui sobre isso? 1 Timóteo, capítulo 2, Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu usei esse texto porque ele é mais tranquilo, porque eu não queria dividir ninguém novamente, porque eu não queria discutir a opinião de ninguém, mas eu só queria te mostrar que é de suma importância a oração na vida do cristão. Se você é um cristão que está insatisfeito, se você é um cristão que não concorda com alguma coisa, ora muito, porque a sua oração vale muito. Se você não concorda, não fica discutindo com os outros. Não discute a opinião das pessoas. Não crie inimizade entre os irmãos. Não crie inimizade entre as suas famílias, pessoas que de fato você teria que estar pregando a palavra para ela. Na sua boca tinha que sair bênçãos, tinha que sair as boas novas de Cristo. Não pregue para as pessoas, não fala para as pessoas da sua indignação, mas ore a Deus. Porque se você não está satisfeito com o governante que você tem, ora para que Deus direcione esse governante para que ele governe o país de uma forma maravilhosa, de uma forma tranquila, para que assim a igreja também não sofra. Não deseje o mal, porque você desejando o mal, a igreja vai sofrer também. Mas faça diferente. Faça diferente. Haja de forma diferente. Não se envolva nas rodinhas. Seja separado. Envolva nas rodinhas para praticar a palavra de Deus. Envolva nas rodinhas para pregar o evangelho. Nós falamos sempre em evangelizar as pessoas e nas oportunidades que nós temos, nós perdemos ela, porque nós falamos o que é desnecessário. Nós entramos em discussões que são desnecessárias. Mas quando nós, como cristãos, entramos em discussões certas, a oportunidade de pregar o evangelho é muito grande. É muito grande. Então são coisas que nós achamos que são pequenas, mas tem tirado a paz de muitas pessoas. Tem tirado a paz de muitas pessoas. E o próximo ponto, e o último, que é pesado, esse é bem pesado. São as doenças. As doenças têm entrado na vida dos cristãos e têm bagunçado a vida de cristãos. Tem muitos irmãos aqui que têm entes queridos aí que estão muito doentes, uns à beira da morte. E, de fato, a gente não sabe o que fazer, não sabe como ajudar. E o que a gente acaba fazendo? A gente entra em desespero com esses irmãos. Mas, de fato, a palavra de Deus nos instrui de uma outra forma. A palavra de Deus nos ajuda de uma outra forma. E aí a gente precisa ter sabedoria de Deus.
para a gente poder instruir os irmãos da melhor maneira possível. Lembra que eu falei para vocês que tem diagnósticos na vida que, infelizmente, a gente não tem controle sobre eles, que a gente não consegue fazer nada. O poder não está sobre as nossas mãos. É assim. Infelizmente, não tem como a gente fazer muita coisa. Somos homens limitados. Nós precisamos muito da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não for por Deus, não tem outros meios. Se Deus não tiver misericórdia de um doente, nós não podemos fazer nada. Mas como nós podemos contribuir com o irmão que está doente? O que nós podemos fazer por ele? Qual é o nosso papel como cristão? Como nós podemos ajudar os irmãos? Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14 até o 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Então, só para vocês verem a importância da oração dos cristãos. Só para vocês verem como a união dos irmãos, como pode fazer a diferença na vida de um doente, na vida de um enfermo, na vida de alguém que está com pecado. Será que nós precisamos de fato ser mais fervorosos? Será que nós precisamos nos unir mais para orar mais uns pelos outros? Será que nós temos orado pouco? São coisas para nós podermos refletir. São coisas para nós podermos meditar mais. Se você não quer perder a sua fé, se você não quer perder a sua paz, olhe onde você está buscando ela. Mas ela já está aí com você. Você só precisa mantê-la. Mas onde você está procurando manter a sua paz? São detalhes que a palavra de Deus nos ajuda muito, nos instrui muito. Tá? Então, assim, tem coisas que infelizmente nós não vamos ter o controle. Sobre o doente, eu entendo a dor que alguém que tem um ente querido que está sofrendo, está passando. Eu entendo a sua dor. Eu sei do seu sofrimento. Por isso que eu não vou falar para você qualquer coisa. Por isso que eu não vou falar para você aquilo que você não gostaria de ouvir no momento do seu sofrimento. Nós precisamos ser sábios o suficientes para poder entender isso. Não fale para as pessoas aquilo que elas não precisam ouvir. Sejam sábios no falar. Se coloque no lugar do outro. Entenda a situação das pessoas. Entenda os que de fato elas estão passando. E assim, você fale alguma coisa. Em casos que o silêncio é o melhor consolo que tem. É o melhor conforto que tem. Se você não consegue orar pelo irmão, não fale nada. Fica calado, fica quietinho.
que às vezes é melhor você fazer isso. Se você não consegue transmitir essa paz que Deus te deu para as outras pessoas, não fale nada. Se você não consegue viver isso, fica caladinho, que às vezes é melhor. Na vida, não é porque eu passei por uma experiência que deu certo, que na vida do outro vai ser do mesmo jeito. Entendam isso. E somente pela palavra de Deus, nós vamos alcançar grande sucesso na vida das pessoas. Somente ela vai nos conduzir aos lugares certos. Somente ela vai nos conduzir às pessoas certas e às palavras certas. E eu gostaria de finalizar essa mensagem no Evangelho de Lucas 12, versículo 25 ao 30. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Do versículo 25 ao 30. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Creiam, confiem mais, tenham mais fé, busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor. Ore mais. Está passando por dificuldades? Ore mais. Chegue diante de Deus com súplicas, orações. A maior parte dos textos que eu li foi dizendo isso. Crie-se de fato uma intimidade com Deus. Às vezes as pessoas querem te limitar para falar com Deus. As pessoas querem criar regrinhas para poder te limitar a falar com Deus. Fale na hora que você quiser, no momento que você quiser. Ele é Pai, Ele vai te escutar, Ele vai te ouvir. Fazem isso onde quer que você esteja. Somente Ele pode te abençoar. Somente Ele pode te dar o conforto que você precisa. Somente Ele pode dar o consolo que você merece. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a todos.